basicamente. Antes de mais nada, quem estiver vendo aí, se puder se inscrever, comentar, dar um salve e é nóis. Obrigado! O que eu preparei pra hoje? Eu tô com uma ideia de 3 lives por semana. Domingo geralmente vai ser alguma jogatina legalizada, deixar isso claro. Segundas provavelmente vai ser o react aleatório, de vídeos aleatórios com assuntos aleatórios. E sexta provavelmente vai ser pauta da semana, o que aconteceu na semana, mas sem ser nada relevante. Deixar claro, zero assunto sério, zero assunto com qualquer profundidade. Vai ter todos os assuntos vão ter profundidade de um pires. E é isso. Demorou? Então provavelmente sexta, se der tudo certo, estaremos aqui de novo. Vídeos de hoje. O que temos? Folclore. Deixa eu achar que tá muito alto essa música, né? Deixa eu baixar um pouco. Iceberg de folclore. Quem não sabe o que é um iceberg, basicamente é topo de cima. Topo de cima. A parte de cima é algo mais leve. Tipo, não sei se o folclore brasileiro se encaixa tipo um Saci Pererê da vida. E vai afunilando até chegar no bagulho bizarro. Estranho. Isso é um iceberg de internet. E o outro é um vídeo do Peleja, que é um canal federal sobre futebol e política também, né? Sobre culturas e os caralho. E é um vídeo sobre. Deixa eu até já virar aqui. Por dentro dos submundos do torcedor japonês. Puta, aí. Quem não conhece o Peleja, cara? Pô. Ó. Conteúdo sobre futebol que ninguém fala, mas que todo mundo vê. Não sei se todo mundo vê, mas que realmente ninguém fala, quase ninguém fala. Deixa eu tirar o som. Dar play. Deixa eu dar like. E eles acabaram de postar esse vídeo, cara. Faz 3 horas. Eles postaram hoje, 2 de fevereiro. O Japão não é só isso, isso e isso. Something completely Tem game de guerra também, né? different to the image of like a polite, ordered society. 今日本という国がストレス大国なのかなっていう。 No país com mais subculturas do mundo, o capitalismo e a relação com o trabalho fazem estrago. Calma aí. E mais subculturas do mundo, o capitalismo e a relação. Porra, aqui em São Paulo, né? Tem a porra de um restaurante com. Caralho! Com essas roupinhas assim. Made, marmade. É uma fita dessa. Aí você escolhe o poderzinho, você faz um. Na comida, faz poderzinho. Porra, foda. Com o trabalho fazem estrago. E o futebol está conectado diretamente com isso. Esse é um documentário que mostra o homem japonês numa cultura muitas vezes machista e com baixa taxa de natalidade, buscando algo a mais do que só Que não transa, né? Eles não transam. Só poetia. o emprego. Transa. When the salaryman has no wife, has no family, has no kids, what does he do? Eu tirei fotos e troquei ideia com quem vive isso por aqui. The face of Japan is changing. We've had decades of societal integration by foreigners. Eu estou em Tóquio para entender como o trabalhador japonês encontrou nas torcidas organizadas e no futebol uma válvula de escape. Pô, será que ele sai na mão também? Tipo, igual a torcida brasileira? Ou os ingleses? Será que todo país que tem torcida assim, os caras saem na mão também?
O Japão segue sendo um dos países mais fascinantes do mundo, principalmente por conta da cultura e identidade muito próprias. Em outros tempos, era uma potência capitalista de exportação e manufatura. Apesar de ser considerada a quarta maior economia do mundo, Vive problemas sociais bem sérios e que ficam cada vez mais difíceis de serem escondidos. Eu visitei algumas cidades, mas eu quis me aprofundar em Tóquio, a capital mundial das subculturas, A maior, para né? sacar melhor a crise social e econômica em que os japoneses estão amarrados. O Joe é um jornalista com um perfil que simboliza algumas camadas profundas do Japão hoje em dia, principalmente porque ele é filho de mãe japonesa e pai britânico, uma mistura que nem sempre é bem aceita na cultura conservadora do país. Um dos fatores, aliás, para esse declínio na economia japonesa é o quão fechados a imigrantes eles são por aqui. Eu já vou... É só ver no Velozes e Furiosos que o maluco lá da Yakuza, ele tá puto com o maluco americano. Tudo bem que o americano ele quer jambrolhar a mina dele, mas uma coisa tem nada a ver com a outra. Os caras chamam ele de gaijin. É gaijin? Não, porra. Gaijin? Gaijin que é estrangeiro? falar melhor disso tudo, Não, mas né? antes vale entender a real Tóquio de hoje, sem casca, sem enfeite. Tokyo's always been expensive, but in recent years, the last decade or so, wages have not kept up with growth. People live in tiny apartments, shoeboxes really, and that's only Minha câmera tá na frente, né? Vou jogar ela lá pra cima. Por causa da legenda. Ficou melhor. gotten worse. So, and if you live in central Tokyo, you're paying more and more and more for less and less and less. So yeah, it's very common to see a taxi driver sleeping in their cars, people crammed into share houses with, 20 people sometimes living in one house. Não, isso aí é capitalismo, né? Purinho, na sua maior essência. It's tough. Essa é a liberdade que o capitalismo te dá? Caiu o questionamento. The challenge right now, the yen is as weak as it's been in decades. Japan is transitioning from Aí me fode, né? Eu subo a porra do bagulho e os caras sobem a porra da legenda. a manufacturing economy to sort of a service-based economy. The auto industry, the electronics industry, those used to be the pillars of the Japanese economy. Now that's changing. You look at how the weak yen, even just in the last couple years alone, has changed how Tokyo looks. There is now so much more support for tourists who are coming over in higher numbers than ever. Tokyo has one of the highest proportion of single-person households in the world, over 50%. So for context, Brazil has something like 18%, but somewhere like London, maybe 30%. Mas aí tem uma outra diferença. Que acho que obviamente é uma diferença cultural, mas também que nós é fudido. Morar no Brasil, dependendo de onde você mora, é caro. E às vezes não faz o menor sentido você sair da casa dos seus pais e você morar sozinho. Enfim, eu divido apartamento. Se eu pudesse morar sozinho, eu moraria sozinho? Porra, obviamente eu moraria sozinho. Porque ele tá escutando televisão agora alto pra caralho do Big Brother. Nada contra o Big Brother. Mas contra a televisão alta. Assim, não dá. Mas o Brasil tem isso que é caro morar sozinho. E se você puder ficar na porra da casa dos seus pais, fica na casa dos seus pais, caralho. Até os 40 anos, foda-se. Porque é caro morar e comprar um apartamento. Tokyo has over 50% of its people live one person in, normally it will be one room or one apartment, and so that kind of tells you a lot about the way the society works and the way people are always by themselves. A realidade dura, que tem toda a pinta de capitalismo tardio, é vista facilmente se você dá um rolê por algumas regiões da cidade. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção é o caso dos idosos trabalhando em empregos comuns praticamente até o fim da vida deles. Puta, isso aqui continua. Isso aí continua, principalmente de entregador, né? Às vezes a porra da pensão que ele recebe, do aposento que ele recebe, não consegue pagar as contas. E se ele consegue andar de bicicleta ou consegue dirigir uma moto, ele vai trabalhar de entregador, cara. Isso é uma... Porra. Imagina seu pai com, sei lá, 75 anos ou menos, tendo que trabalhar fazendo entrega 8 horas por dia. Porra. Essa é a liberdade que o capitalismo te dá? Fica aí o questionamento.
deles. Aposentar não vale a pena no Japão, já que as pensões são muito baixas. O que o governo paga é muitas vezes insuficiente para cobrir gastos básicos com saúde, moradia. E aqui a gente está falando do país que mais tem população acima dos 60 anos de idade no mundo. Com essa questão e com a falta de natalidade, também faltam jovens para ocupar alguns tipos de trabalho. O governo japonês então incentiva empresas a recontratarem funcionários que atingiram a idade de aposentadoria compulsória, normalmente entre 60 e 65 anos de idade. É pesado e profundo, e tem explicações e origens para isso. Japan came out of the Second World War completely destroyed. It was a completely ruined economy. Tokyo had been firebombed to pieces. Hiroshima was non-existent. The country was broken. And out of that brokenness came an economic recovery built on salarymen. And these were workers who worked tireless hours. They contributed everything, their whole life, to one corporation. You started your life, you graduated university, and you'd have a lifetime employment at one company. And this was the model that meant Japan became, you know, the biggest economic powerhouse of... Mas os manos hoje em dia não querem ficar muito tempo numa empresa, mano. Não quer ficar 20 anos numa empresa. Eu ficaria. Se eu tivesse numa empresa CLT, pô, passaria a minha vida lá tranquilamente. Óbvio, com uma boa carga horária de trabalho, um salário digno e benefícios. Eu não consigo olhar pra câmera, tem que ficar olhando pra mim. Sou narcisista. The late 20th century. At one point in the late 90s, it was said that the land under the Imperial Palace was worth more than the entire state of California. And this was a huge bubble, and it kept growing and growing and growing until it didn't. In the late 90s, just as it was reaching its peak, the bubble burst. É nova, J-League, tem 33 anos só. Vai fazer, né? Vai fazer? A criação da J-League, principal liga de futebol japonesa em 1993, no contexto do colapso da bolha econômica, não foi só uma revolução esportiva, foi uma das respostas culturais e sociais ao momento. O Dan cobre futebol japonês há um tempão e acompanhou essa transformação de perto. This isn't reflected in how the league is registered as a public benefit corporation. So they have a mandate as a public benefit corporation to make the country better through what they do. Pô, o que o uniforme dos anos 90 assim é putaria de bonito, é loucura. Loucura. And that means promoting football, Esse é feio, promoting a mas os healthy outros são bonitos. and physically fit society, and encouraging people to be physically active. And so they do that by running a league and by promoting football as something that people around the country can do. A economia, que havia estagnado, era definida por empresas gigantescas e pelo sistema de emprego vitalício. A antiga liga de futebol, a JSL, era um reflexo direto disso. Os clubes eram equipes de fábrica, os jogadores eram funcionários amadores e a identidade era corporativa, não comunitária. Na Alemanha tem uns bagulho assim, né? Pô, que nem o Leverkusen é da Bayer. Bayer, Leverkusen, tipo. Bayer de remédio. Não sei se a Bayer só faz remédio. Mas eu descobri esses dias, acho que foi ano passado, que eles ganharam a Bundesliga. Tipo, o Wolfsburg é da Volks. O Red Bull não. O Red Bull é da Red Bull, mas o RB é de outra coisa. O lugar só permite nome de equipe. Só permite nome de empresa na equipe se ela tem uma quantidade de anos. Assim, posso estar falando uma grande mentira, mas é só pesquisar. Se não confiar muito na minha fonte, que é minha cabeça. Essa é minha fonte. Before the 90s and the J-League was founded, every football team was named after a corporation, and they were owned by that corporation, and the fans were the company employees. So, Mitsubishi, for instance. Yeah, so you had the Mitsubishi, who are Urawa Reds. Oh, You had yeah. Fujitsu Soccer Club, which was Oxi, Kawasaki é o Grêmio, caralho. Frontale. You had Tokyo Gas FC, which was FC Tokyo. Qual que é o FC Frontale. Tóquio? You had Tokyo Gas FC, which was FC Tokyo. Tóquio Gás. A
J-League quebrou essa rigidez ao exigir que os novos clubes fossem profissionais e adotassem uma base regional, assim eles se desvinculariam dos nomes empresariais. Essa reestruturação injetou uma nova forma de capitalismo cultural na sociedade. Ao atrair estrelas mundiais como Zico, o maior ídolo responsável pela transformação por lá, a J-League usou o poder do entretenimento e da identidade local para reacender a paixão e o Igual a China fez um tempo atrás, igual a Arábia tá fazendo, que tá, mano, já tá acabando essa onda. Os caras não tiveram grana, não sei se eles não... Porra, eles têm grana, mas eles não quiseram renovar com dinheiro, pagando o Benzema. Eles queriam pagar só participação pra ele e ele ficou emputecido, pô, com uma certa razão. E eu acho que ele não vai mais jogar. Ou ele não quis jogar uma partida, enfim, eu vou pesquisar. Benzema é anunciado por... Aí, já saiu, ó. Mano, eu manjo demais de futebol, cara. Vai tomar no cu. Ó, Benzema é anunciado por novo time da Arábia após... Mais 2 minutos. Ah, não, é 2 minutos de leitura. Mais 2 horas, ó. Após polêmica com Al Ittihad. Ó. Irritado com sua... Agora, essa equipe, Al Ittihad, o atacante Benzema, já foi anunciado por outro... time da Arábia Saudita, o Al Hilal. O Al Hilal era do Neymar? Era do Neymar, Ney. Uia só, rapaz. Consumo, um momento de deflação e pessimismo generalizado. That's 30 years of supporter culture, especially being able to connect and learn from other supporter cultures. When the J-League was formed, you sort of had supporters who didn't know how to support. Active culture was a very new thing, and so they looked to Italy, to Spain, to Brazil, to Argentina, to England for Ah, inspiration. legal. Por isso que no começo tinha o cara com a bobole, igual os argentinos. Ou seja, o futebol japonês de hoje é derivado principalmente de uma cultura do trabalho, da indústria e do salaryman, ou os homens salário. Esse perfil de trabalhador japonês ajuda a explicar bastante sobre o jeito do Japão enxergar o trabalho. These are company men, so they don't necessarily have a specific job description, but they will be moved around the company and work for that company for their whole life. So there's a process once Japanese graduates leave university where loads and loads of graduates will be hired at one time by these big corporations, Esquisito, né? and they will, according to the traditional model, stay in employment for their entire life. A typical day of Japanese salaryman might look like waking up 7 a.m, commuting into central Tokyo, starting work at 9 and finishing at 9. But it doesn't end there. So a lot of the time, bosses will take their workers out, and these are not, you know, optional drinks. It's part of the workday. So a lot of the time, you'll have a boss who's sat at the top of the table and... Pô, isso aí já tô contra. Porque a festa da firma de final de ano, que nós técnica não é obrigado, mas fica aquele, pô, você vai, você tem que ir. Já é chatão. Imagina isso, mano. Tipo, um happy hour obrigatório com o seu chefe. E se ele beber, você tem que beber. E se não quiser beber? Pô, não, isso aí eu já tô contra. Você vai tomar no cu, Japão. Isso tá errado. When he drinks, everyone drinks. Oh. And this can go on, you know, late, beyond the last train, and you'll often see salarymen passed out on the streets of Caralho, Tokyo que loucura. after these kind of drinking habits. And they'll wake up the next day, go back to work, and continue the cycle. It's a double-edged sword because you have lifetime employment, you've got lifetime security, but you're locked into a life with almost no free time except for the weekends, which is when people dive into their hobbies, they dive into an escape from the work week, and football is one of those escapes. Olha o Grêmio aí, ó. Mano, é o Grêmio. Os caras pegaram toda a identidade do Grêmio. Kawasaki Tóquio. 今日本という国がストレス大国なのかなっていう、そのみんな真面目に仕事してやっぱりその SNS とかの世論のこの空気とかっていうのを気にしながら生きたりとか、人目を気にしながら生きてるというのがやっぱこう日本の今の国としてのちょっとこう風潮ではあって、まあ、そこでやっぱりそのスタジアムに行くことによって非日常的なことを味わえる。
日本の場合はほとんどが、会社に勤めて、その会社という組織の中で働いている人がほとんどだと思うので、サラリーマンがほとんどだと思いますね、日本の場合は。もちろんそのいろいろなお酒を飲むところもあったり、カラオケするところもあったり、もちろん映画館とか。日本はもちろんドラッグは、ね、国がダメなんでしないですけど。 Nenhum lugar droga é permitido, né? Tipo, na Holanda. Mas a maioria dos lugares não é, dependendo da droga. E o que é droga? Remédio é droga. Mas ele falou de cinema, pô, um filme legalzão pra... Não sei se ele fala, mas não é sobre, mas dá pra entender como é essa cultura de trabalho japonesa, é Dias Perfeitos. Que é do cara lá que... Ele limpa os banheiros de Tóquio. Que, porra, é só banheirinho fera pra você dar uma cagadinha maneira. É só banheirinho, mano, loucura. Mas Dias Perfeitos fala basicamente disso. É um filme sobre rotina, né? Não sei se enquadra, mas fica aí a recomendação. お酒を飲みながらっていうのは実際にあることで、私たちも試合前にお酒を飲んでちょっとこう気分を高めてから試合の応援したりっていうのはあります。その人それぞれいろいろなそのストレス解消法っていうのがあるのか。Da Maravilha bate uma punhetinha antes de jogar, porque você não pode tomar cachaça. かなと思って、その中で多分私たちはその解消法がフットボール、サッカー観戦なのかなっていうのは思いますね。 Numa rotina tão maçante, dedicada mais à empresa do que a você, é inevitável que a mente busque válvulas de escape para distração. Um alívio sequer, um mergulho no que é fantasia antes que a realidade volte de forma cruel. Essa série do Peleja é sobre subculturas conectadas a um local onde o futebol também se mistura. Mas em nenhum outro lugar do planeta eu me deparei com tantas opções para esse escape. Japan is unique in that Muita it has coisa, that né? aspect Muita of informação. individualism as well and escape. So subcultures are huge here. You know, we have like more subcultures than people. It's like you have your otakus, your nerds who come to places like Akihabara. You have entire districts dedicated to a certain type of book. People who are into noise music, a kind of distorted feedback that you don't find anywhere else in the world, but yet there's entire... Noise Music, eu vi. Eu vou até Noise Music. Se é o que eu tô pensando, é o que eu tô pensando. É um dos bagulhos mais bizarros assim do mundo. Deixa eu até avançar aqui. Que é a música que não necessariamente é música. Ó. Today we're going to be talking like a... Não, eu quero o bagulho pra ouvir. Aqui. Noise Music Performance. Tipo, acho que a ideia da Noise Music é mais ter barulho do que... Mas tem uma certa harmonia por trás. Mas não é o objetivo deles. Ó. Porra. Ai, loucura, né? Tem um vídeo depois de Noise Music que dá pra gente ver. entire communities dedicated to É this one loucura, thing, and loucura. football is kind of like that as well. People pour their lives, their money, all into these hobbies and these subcultures in a way that's kind of unseen anywhere else in the world. O submundo do Japão, Hentai. para alguns, é só o próprio mundo. E numa cultura tão rigorosa, de comportamentos tradicionais e regrados, os salarymen buscam sempre a linha tênue entre o proibido e o liberado. É o caso da sexualização das ruas e dos jogos de patinco. E muita coisa voltada pra personagem muito infantilizado. Isso é esquisitíssimo demais, Japão. E censura em filme pornô também é esquisito. Não faz sentido. Porra. Qual o sentido de censurar um filme pornô, caralho? Colocar uma tarja na buceta? Não faz sentido nenhum. Pachinko is a pinball game with a video slot machine. Tem aqui no Brasil, You né? turn Jogo the de crank, boteco no the Brasil. ball- the Caça-níquel no little metal Brasil. balls shoot up into the machine. If it lands in the right thing, it starts the video slot sequence. If you do it enough times, you win more balls. You can trade the balls in for these little medals. It's basically a little piece of gold leaf in plastic, and you are not gambling. It is for amusement.
You can, however, take those little medals around the corner and they will happily buy them from you Aposta. for real money. So it's not gambling, but which does reflect Japanese society, which in a way É o jogo do bicho dos caras, mano. É isso. É socialmente aceito. É o jogo do bicho dos caras. which is that, Sem bicho, só o par do jogo. well, there is the law, and this is how we stick to the letter of the law. Hostess bars are not prostitution because you're paying for the company of the woman. You're paying for their time. So the signs that you see are as the price advertised for the time that you spend Aí o que você vai fazer com ela, parceiro, aí já é uma outra questão. with a woman. But where that line is drawn and where the line between company and flirtation turns into something else, pode sim. that's beyond, public knowledge, and it's, swept under the rug. Akihabara, it's the otaku, like heaven, basically. It's the district for anime, manga, all these kind of like, otaku is the word for nerd, but it's for people who have a real deep interest in that kind of thing. And the maids are part of that experience, and they're maid cafes. Again, ostensibly, the service is providing waitressing and giving, serving cakes, serving coffee, but you never know where the line is written. And out of that, there's come an explosion in kind of like single adults who never grew up, an entire generation of hikikomori who never left their childhood bedrooms, and an explosion Ficaria no meu quarto de infância suave. Pra sempre também. Isso aí eu não vejo problema nenhum, não. in otaku and people pouring themselves into subcultures and hobbies rather than entering into the kind of adult culture as it was seen before. The salaryman still exists, but when the salaryman has no wife, has no family, has no kids, what does he do? He goes to Akihabara and he plays games. And that's the football game. And he goes to the football game. Oh. それだと、もちろんフロンターレの応援の中でもいろんなものがあるんですけど、実際に2016年かなに、ブラジル人の選手たちが、優勝する時に向けた歌を歌いたいということで、これはサンパウロ Tricolor paulista em todo lugar, porra. Oliver Tsubasa neles. のチームが、多分ブラジルのサンパウロのチームが歌っている歌っていうのを、僕らもバイラで文句ある。É legal que eles cantam um ritmozinho diferente, né? É mais animadinho. Something completely different to the image of like a polite, Right, ordered da hora. society, and the kind of serious work ethic that you see everywhere else in Japan. People Pô, até o pulo dos caras organizado, mano. Vai se fuder. screaming, shouting, chanting, letting their emotions out in a way that I hadn't seen in the rest of society. Hey, there's very little violence. Like, there's no organized violence. You don't have Aí, ó. Não tem briga. Não tem briga. O que eu perguntei no começo, ó. Não tem briga. picking fights. At worst, they'll yell at each other from across a parking lot. There will be security guards there to keep it from turning into anything, but the J League sort of likes to step in as soon as they see anything remotely hooligan-y. It's because they want to protect the stadium Legal. and the match Porra, day legal. experience for everyone. Esse clube com torcida organizada que não costuma entrar em briga e tem inspirações no Grêmio da década de 90 e música do São Paulo cantada nas arquibancadas, é bem diferente Mano, desses que caras mistura. aqui, os ultras do Urawa Reds. 皆さん一段となって応援しましょうみたいなね、声かけをしていくのが印象 Que louco. Urawa are very unique in Japan. They have, over the last 30 years, developed a supporter culture that is as close to Europe as you can get. It is that mentality. You are there to support the team, and that is all you are there to do. They do surveys for the fans in general just to get a sense of marketing things and whatever. One of the things they've asked in the past is, how do you feel about hosting other events at Saitama Stadium? Free match concerts and that sort of thing. And for our fans, not just the ultras, but fans across the, wherever they're sitting in the stadium, all said, we don't want it.
The pitch is only for football. We are there to support the team. We don't want. Vide regra o São Paulo, que final do ano passado tava com todas as datas comprometidas. Se caso ele se classificasse, acho que era pra Copa do Brasil, não ia jogar semifinal em casa. Ou não ia jogar algum jogo de mata-mata em casa. Porque a porra do ex-presidente reservou todas as datas pra show. E cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? On pre-match events, we don't want fireworks, we don't want concerts, we don't want guests. We're here for the club. Contrast that with Kawasaki Frontale, who are the total opposite. They've had F1 cars racing around the track. They've had sumo announcers announcing the clubs. They've had Godzilla kicking a penalty. Ah, isso é foda. Isso é foda. Godzilla batendo pênalti do cara com a roupa igual do Grêmio, um tubarão com a roupa do Grêmio, isso é foda. For the match. But their fans love it. And what's great about the J-League is that you could have an Urawa that exists as they do, and you could have a Kawasaki who exists as they do. And it works. You know, and there is room. Our hearts are wide enough Urawa é for maior, both né? styles of how the clubs are operated. There's not many cases of violence in the Japanese football scene, right? We've had some specific cases. Could you list them? Are you comfortable? Yeah, I mean, it's, if I'm being honest, something like 90% of the major incidents have involved Urawa Reds. There was the pitch invasion at the Emperor's Cup a couple years ago. There was the Quasi Riot. Pô, e ainda assim é muito de boa, né? A invasão dos caras. Involving Gamba Osaka at the game in May 2008. Gamba fans were also a bit responsible for that. There's scuffles at derbies. There were the Urawa fan who threw firecrackers at the Shimizu team bus while they were both driving on a highway. That was an incident. Esse é o Tsuyoshi, um ex-membro dos Ultras do Urawa Reds. Ele viu de perto a ascensão do grupo e tenta entender os motivos dessa fama que os torcedores carregam. やっぱみんな本当にレッツなのに生きてるし、レッツに人生かけてるからこそ情熱が違う。情熱も違うし、その応援する姿勢も違う。昔のレッツってめちゃくちゃ弱かった。めちゃくちゃ弱かったから。どこよりも熱くやろうぜっていうのが始まりになったのが今のレッツのスタイル。レッツのサポーターは応援っていうよりかは一緒に戦っているんですよ。僕はそれは NG だと思うし、やっちゃいけないことだと思ってるから、僕も例えばジャパニーズオンリーの国に。preconceituoso。残念だったし、もう大きく欲しくないなってね。There was the Japanese-only banner, which was an international incident. One of the big escreveu em inglês, filha da puta. themes of this election is how Japan deals with foreigners, both tourists and residents. And yes, you know, there's been an uptick in right-wing parties who aren't happy with the number of foreigners who live here and are visiting and how they behave. But in the end, I can go to a convenience store and there will be someone from maybe South Asia or Southeast Asia at the register. And that wasn't the case 20 years ago. The national team, there are so many players with non-Japanese roots from Africa, from South America, from North America. But when they wear the shirt, they're Japanese. Of course, it depends on the club, but it is difficult to get in. And naturalizado, né? Não tem um brasileiro que joga no Japão, pela seleção? Não, né? Urawa Reds famously had a Japanese-only banner at their games. They're not accepting of foreigners. They're not accepting of filming in general. A Chinese tourist came and filmed. It didn't end well for him in the stands. Japan is figuring out what Japan is going to look like in 50 or 100 years. And Ué, tem mais ninguém, né? O pessoal não transa lá. there isn't really anything they can do to prevent that change from happening. It's just a question of how they adapt. The face of Japan is changing slowly. We've had decades of societal integration by foreigners, people who have come here, built their lives, married, had kids. So those kids are Japanese and they look very different from Japanese who are, you know, from 30, 40 years ago. Foda, tá as fotos?
No país onde as transformações sempre chamam a atenção do mundo, o futebol também mudou. As torcidas estrangeiras influenciam as japonesas e isso gera um contrato. O futebol também mudou. Pra andar com esses carrinhos aí, com esses kartzinhos, porra, não é tipo só alugar e andar não. Você tem que ter carteira japonesa ou uma carteira de algum país que da União Europeia, que tem alguma ligação com o Japão. O Japão não é da Europa, antes que fale alguma coisa aí nos comentários. Pra você poder pegar uma autorização. Tipo, acho que quem tem nacionalidade portuguesa ou carteira portuguesa consegue. Mas não é só chegar e pegar não. Mó burocracia. Mudou. Bom que eu vá pro Japão, que é caro pra caralho, né? As torcidas estrangeiras influenciam as japonesas e isso gera um contraste com a identidade local forte e as tradições nos valores e costumes. Passar esses dias por aqui me fez ver de perto que o Japão tenta se recompreender para a próxima década. E considerando que quase tudo que acontece com o capitalismo por aqui parece depois acontecer com parte do planeta, vale continuar de olho no ainda profundo e complexo Japão. A culpa é de quem? Do capitalismo. Fera.